que o dono de um restaurante 2024 vai sair, ele tem que sair do campeonato amador para ir pro profissional. Nós estamos falando exatamente para um público que quer jogar, quer disputar uma Libertadores. Sem dúvida. Então, assim, começa. A partir do momento que você é empresário, você tem um CNPJ, você tem que conhecer tudo que acontece dentro da sua empresa. Bem-vindos ao primeiro podcast do Grupo E. Uma grande satisfação estar aqui realmente começando essa nova jornada. Bem-vindos à nossa mesa, né? Aqui é a nossa mesa onde a gente vai servir muitos pratos, realmente pratos especiais para vocês sobre gestão empresariais. Então vamos falar sobre gestão financeira, gestão de vendas, gestão de marketing, gestão contábil, gestão de RH. Eu sou o Fábio Cesário. Sou especialista na parte financeira para donos de bares, restaurantes. Tô aqui com a Josiane, tô aqui com a Thaís, com o André, né, que faz parte aqui da nossa equipe, que somos aqui, ó, os mestres, né, os masterchef da gestão empresarial para ajudar você aí, dono de bar e restaurante, a prosperar, a ter muitos resultados. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre as dores, né? Eu acho que ter dores aí com taxa de rotatividade, como que a gente faz para o nosso funcionário ele produzir mais, engajar mais, vestir aquela famosa camisa de dono, né? Então aqui a gente vai trazer alguns temas relevantes para você já ir mudando no seu restaurante. Também a gente está aqui com a Josiane, que é a nossa especialista tributária para ajudar você a ganhar mais dinheiro com essa apuração de imposto. Josiane, conta para nós como que é isso. Como que a gente consegue tirar esse dinheiro do governo e receber de volta? A gente vai falar muito sobre esse assunto hoje ainda. Vamos dar várias pinceladas e vamos também ouvir o André, né? O André que é o bravo do delivery, que eu acho que todos os restaurantes do Brasil conhecem já o André, que vai falar com a gente sobre vendas. E o nosso intuito é trazer aqui um ecossistema, né? Para ajudar restaurantes. Esse é o nosso intuito, é onde a gente vê valor, é onde a gente quer entregar valores para esse público. E aí, gente? É um prazer estar com vocês aqui. Masterchef, né? Sou o André, muito obrigado pelo convite, né? De estar fazendo parte da equipe. Acho que a primeira coisa que nos uniu aí é a vontade de melhorar o ecossistema do restaurante como um todo, né? A gente sabe das dificuldades, sabemos das dores aí que o dono de restaurante tem em todas as nossas áreas, na gestão, nos impostos, né, no pessoal, no quadro de funcionários e também da minha parte, na parte de vendas e crescimento do negócio aí. Eu quero saber aí, Fábio, você que é o cara das polêmicas, nós vamos começar por qual polêmica? Eu vou falar uma polêmica pra você, assim, ó. Eu me encanto com o restaurante. Restaurante pra mim é muito legal, né? Desde do momento que você chega no restaurante, você é bem atendido. Na hora que, por exemplo, você senta na mesa, vem aquele garçom que quer realmente te agradar, aquele garçom que você fala assim, nossa, eu vou pedir uma opinião para esse garçom porque ele me atendeu de um jeito, né? Isso é gratificante. No restaurante, então, com a nossa proposta aqui com o podcast é tentar trazer um pouco, né, da vivência que todos nós aqui consumimos, né? Hamburguerias, pizzarias e restaurante, mas não só na prática como consumidor, a gente também ajuda a esses estabelecimentos a ganharem dinheiro, né? Então a nossa proposta aqui. E uma das polêmicas, tá? Em relação ao restaurante, eu vou falar para vocês. Quando vocês já entraram num restaurante, em qualquer lugar do Brasil, tá? No mundo eu nunca vi, mas no Brasil, quando você chega no restaurante para fazer ali o check-out do cartão de crédito e vê aquele ferrinho, sabe aquele ferrinho? Das comandas? Das comandas. Nossa! E a hora que você passa o cartão de crédito, né? Ou débito. Primeiro erro é a pessoa não perguntar se é débito primeiro ou depois crédito, né? Segue aí uma dica do podcast. Pega aquela filipetinha, a fichinha e põe naquele ferrinho. Gente, aquilo lá dói o coração quando eu vejo um restaurante desse, né? Porque ali se torna o início de uma falha de gestão gigantesca.
tá? Então a nossa ideia, além dessa primeira pitada que eu dei aí de dor, tá? É trazer mais esses problemas, né, do dia a dia de um restaurante, né? Por exemplo, Thaís, temos problemas em restaurantes ou não? Nossa, eu acho que assim, dos meus clientes, né, quando a gente fala, é a dor mais latente hoje, né? Como que você atrai e retém esses talentos, como que você traz esse talento para ser ali um parceiro. Porque a primeira coisa, né, a mentalidade desse dono de restaurante, ele tem que entender que ele não é um funcionário, ele tem que ser um parceiro seu. Você tem que trazer seu funcionário cada vez mais para perto para ajudar ele, né? As pessoas hoje, elas têm as ambições, os sonhos dela. Então, quando você, quanto dono de restaurante, ajuda o seu colaborador cada vez mais a prosperar, ele vai querer que o seu negócio prospere. Então, quando a gente fala sobre retenção e atração, eu nem gosto de falar muito de retenção, porque dá aquela sensação que você tá amarrando a pessoa pra ficar, né? Então, eu vejo que é muito isso. Quando a gente dá essa liberdade, quebrar esse tabu, né, de funcionário e patrão, primeira coisa, né, a gente trazer eles para perto, entender a necessidade e fazer aqueles motivacionais. Quantas vezes, eu quero saber qual foi a última vez que um dono de bar e restaurante elogiou e deu um bombom pra moça da cozinha ou pra um garçom, falou assim, parabéns, hoje você foi excelente. Isso aí faz toda a diferença na gestão de pessoas. Muito. Né? E aí eu queria falar um pouco, André, que você falasse assim pra gente, além da gestão de pessoas, né, que hoje é uma peça fundamental, acho que para qualquer negócio, né, hoje o que move o mundo são pessoas, né, acho que a gente tem alguns temas relevantes como inteligência artificial, que está evoluindo cada vez mais, mas a gente tem hoje uma mola propulsora que são pessoas. E pessoas também estão ligadas a resultados diretamente, né? E tem formas da gente acelerar isso. Acelerar com treinamentos, mas também com essa parte de vendas, né? De atendimento. O que você acha hoje, André, que é um grande diferencial para uma mudança de chave para um cara que quer faturar mais? Olha, acho que assim, nós já começamos quente, né? A questão que você trouxe, Fábio, do ferrinho que coloca lá, eu acho que o primeiro ponto disso aí é o quê? A gente não tem dados dos clientes que consomem no restaurante. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem. Perfeito. Né? Muitos produtos, né? Muitos formatos de negócio. Por exemplo, se a gente tivesse num restaurante aqui, provavelmente os 4 iríamos pagar uma comanda só. Então a gente não consegue saber o que a Thaís consome, o que a Josi consome, o que o Fábio consome, o que o André consome. Perfeito. Então, e aí, assim, isso é um atraso muito grande, né? Quando a gente fala de delivery, isso é muito mais fácil, porque delivery é a forma digital de vender comida. E que, querendo ou não, tá lá. A informação vem. A informação vem. Do CRM, né? Exato. Quando a gente fala de pessoas, né? Cara, inúmeros estudos trazem o quê? Uma pessoa que ela tem uma experiência negativa com o restaurante, com uma marca, né? A chance dela não voltar é de 70%. Uhum. E pessoas estão diretamente ligadas a isso. Se a gente for falar de um restaurante, de um atendimento físico, nós estamos falando do garçom. Atendimento. Né? Nós estamos falando da pessoa que recebe, nós estamos falando do caixa. Então, toda essa jornada do cliente ali dentro é muito importante. Se ele é bem atendido, ele volta. Né? Se ele não é bem atendido, ele não volta mais. Se a gente fala de delivery... Não é só o prato, né? Não é só o prato. Não a qualidade do prato, né? Quando a gente fala de delivery, cara, nós nem estamos falando do produto, a gente fala de serviço, porque delivery é um serviço de entrega. Entendeu? Você conquista muito mais o cliente pelo nível de serviço que você entrega. Pela rapidez. Exato. Pelo nível de serviço que você entrega, pela agilidade que você entrega, do que o próprio produto, né? Pô, muitas vezes você vai lá e você vai pedir um McDonald's. Você sabe que não vai ser o melhor produto que você vai comer, apesar de gostar bastante. A foto é bonita. Mas você sabe o que você vai receber. Perfeito. Entendeu? Todo mundo sabe que se pedir um Big Mac, em qualquer McDonald's do mundo vai ser igual. Então esse nível de entrega, né, tá totalmente relacionado às pessoas. Processo. Tanto quem faz lá dentro,
né? Quanto uma figura que eu particularmente bato muito forte, né? Na tecla, é o entregador. Né? O entregador, querendo ou não, ele é a cara do restaurante na porta do cliente. Entendeu? Então, assim, é muito importante essa parte de treinamento, né? Essa parte do dono de restaurante também se conscientizar da importância do entregador dentro da operação dele. Que eu percebo que depois da pandemia, com o crescimento tão grande do delivery, né? Uhum. Porque a gente sempre teve delivery, mas nunca foi uma coisa tão absurda, É, muito grande quanto muitos é clientes. agora, né? Anos atrás só pedia pizza. Praticamente, era pizza e hambúrguer. Aham. E agora não. Agora eu conheço pessoas assim que pedem café da manhã, almoço, lanche e janta no iFood, né? Sim. E é muito legal você analisar o tipo de restaurante que tá lá dentro, né? Porque Exato. você tem um restaurante até que já fazia um delivery antes, Aham. e o cara que montou uma chapa na garagem De da casa casa. dele e tá entregando, né? Sim. E isso também muitas vezes é nítido até na entrega do produto, no jeito que esse produto aparece lá para você. Exatamente. A embalagem que o produto tá, quantidade, o próprio sabor do Sim. alimento, né? Então, acho que todo esse cuidado faz muita diferença no delivery hoje, que eu percebo assim que tem muita gente que não tem esse cuidado. Não. Né? Esse cuidado da entrega hoje é fundamental desde a porta até a saída do cliente do restaurante, né? Então aqui, recapitulando, né? Esse grupo aqui está proposto, né? Está propondo, né? Levar realmente conteúdo de gestão financeira, gestão contábil, gestão de marketing, gestão de vendas, gestão de pessoas, né? Conteúdo realmente relevante, porque somos, além de gerar conteúdo, né, para donos de bares e restaurantes, nós somos uma empresa que prestamos esse tipo de serviço para vários clientes. Então, o que a gente está propondo... A gente sabe da realidade de vários nichos, de vários formatos. A gente está propondo aqui levar conteúdo de coisas que a gente já faz. Sim. Né? Uhum. Só que olha que legal, eu quero fazer aqui vamos fazer uma sequência de como que a gente conheceu e como a gente conhece alguns restaurantes, né? Então a gente tem conhecimento de restaurante que é comida a quilo, que é a comida executiva, nós temos a hamburgueria, nós temos a pizzaria, nós temos como cliente, né? Açaí, nós temos, então, fala assim, como cliente nossos do grupo, então vários nichos vários segmentos, tá? E eu quero trazer para vocês aqui uma leitura da onde eu comecei a ter mais paixão por essa questão do desenvolvimento, não só da gestão financeira para levar o resultado positivo para o cliente, em sim conhecer o processo da onde ele pode melhorar, tendo impacto diretamente no marketing, na venda, na gestão de pessoa, dentro da operação na tributo, mesmo, né? conhecendo. Então eu fui para dentro da operação e quero aqui trazer para vocês um restaurante que era foi um grande cliente nosso, é um cliente nosso até hoje, e é onde eu aprendi toda essa parte de processo. Então, assim, em qualquer lugar do Brasil onde vocês podem ir hoje, vocês vão ver uma comida aquilo, concorda? Sim. Né? Comida aquilo, né? Como que funciona a comida aquilo? Vamos lá. Vamos todo mundo imaginar agora. Eu acho que é um dos mais desafiadores. Que é o mais tem. desafiador. Você E pensar o tanto de comida que você tem que fazer. de não fazer, só produzir, como comprar. Então eu vou colocar aqui o processo, vou desenhar aqui para vocês. A gente vai imaginar um restaurante e dentro desses processos que eu vou desenhando para vocês, nós vamos colocar todas as dicas e os pontos fundamentais daqui dos nossos pratos. Nós estamos falando aqui de prato de venda, prato de contábil, o prato de recrutamento e o prato de gestão financeira. Vamos lá. Quando eu chego num restaurante aquilo, primeira coisa que eu faço e vejo o dono na porta. A maioria. Sim. O dono que não está na porta, ele não está recebendo bem o cliente. Primeira dica aqui do nosso podcast do Grupo E. Legal. Entrei. Segunda coisa que eu vou fazer, atendimento, né?
Recepcionista. Treinada, por Treinada. favor, né? Vistosa. Vistosa. Elegante. Né? Ou é recepcionista ou é o dono. E ela é a cara do seu restaurante. Legal. É o primeiro impacto É o primeiro que impacto. ele vai gerar ali pra ser recebido. Sorriso. Sorriso na voz. Seja Boa bem-vindo. noite, tudo Gente, bem? Como que eu posso te ajudar? tem prazer melhor do que comer. Não, Não tem. Não tem, gente. é bom, Né? né? Mas Então- eu tô com fome, hein? Calma, segura. Então cheguei no restaurante, fui bem atendido. Opa, vou entrar dentro do restaurante já mais confortável. Já mais receptivo também. Receptivo. né? Então, segundo passo, vou pegar o prato e a bandeja e vou entrar pra fila. Certo? Sim. A fila vai vir a salada ou a parte quente primeiro? Salada. Parte fria, Isso né? é estratégico ou não? Parte de venda. Cara, óbvio que é. Por quê? Você quer que a pessoa... Você sempre vai precificar, né? Numa média, sempre seus produtos mais caros. Perfeito. Quando a gente fala de salada, nós estamos falando de quê? De alface, tomate ali. Então você quer que a pessoa enche o prato de alface, porque sua margem vai ser maior. Pesa um prato com alface, tomate, Exato. Você não purê quer... de batata. Exatamente. A carne tá lá no fundo. Lá no final, a última coisa, Calma, lá que calma. sobra Vamos só lá. um espacinho. Vamos lá, o prato tá lá, peguei, você já deu uma dica sensacional. Josiane, olhando assim para a parte de tributação, o que é importante nesse momento, né? Conhecer os produtos, conhecer todas as tributações desses produtos. Eu falo uma coisa que... Eu falo isso para todos os meus clientes, independentes de serem do ramo de alimentação ou não. Mas é que eu escuto muito isso no escritório e eu fico até chateada das pessoas falarem isso. Que a pessoa fala assim... mas eu não sou contador, eu não preciso conhecer dos tributos. Meu filho, você é empresário. Exatamente. Você é Esse empresário, ponto você aí é- precisa conhecer tudo que acontece dentro da sua empresa. Nós esquecemos de falar que esse podcast também alguns tapas na cara. Tem que Você ter. precisa conhecer tudo o que acontece na sua empresa. Então, se você tem que estar por dentro das oportunidades tributárias que tem dentro do seu restaurante. Isso aí, todos os produtos. Se você consegue comprar melhor, e outra, vou dar uma dica aqui lá pra frente. Hoje ainda não é, vamos supor, tem muito ainda restaurante que é optante pelo Simples Nacional, que não tem que se preocupar tanto ainda com a compra. A gente tá aí há 1 ano da reforma tributária, onde você vai ter que escolher a dedo de quem você vai comprar. O jogo vai virar. Então, voltando na sua vai pergunta, virar. tributariamente, a pessoa precisa entender quais são os tributos que estão inclusos nos produtos que ela está comprando, nos insumos que ela utiliza e onde esses tributos vão impactar na venda dela. Sensacional. Então, por exemplo, PIS e COFINS, ela já pagou nas bebidas lá no início. ICMS, ST, ela já pagou nas bebidas também lá no início. E ela não vai pagar de novo. E às vezes, por desconhecimento dela, ela deixa passar isso. Às vezes acontece algum erro na contabilidade, ou assim, infelizmente, tem muitas contabilidades que ainda não tem essa profundidade, essa né? profundidade ou essa capacidade de fazer essas divisões na hora de faturar. Então você tá falando aí que o dono de um restaurante 2024 vai sair, ele tem que sair do campeonato amador para ir pro profissional. Ele tem que... Aliás, eu acho que assim, você quer... Depende do jogo que você quer jogar. Qual série você quer jogar? Qual Você série quer você jogar quer a série jogar? D? Exatamente. Você quer jogar a série B? Você quer jogar a série A? Você quer jogar a Copa do Mundo? Você tá olhando, Isso. você já tá olhando ali a Libertadores. Você já tá Exatamente. chegando num E eu nível. Vou estar aí na zona de rebaixamento, né? Eu acho que aqui nós 4, nós estamos falando exatamente para um público que quer jogar, quer disputar uma Libertadores. Ah, quem quer exatamente. crescer, Sem quem quer dúvida, chegar. sem dúvida. Então, assim, começa. A partir do momento que você é empresário, você tem um CNPJ, você tem que conhecer tudo que acontece dentro da sua empresa. Isso aí. Saber os tributos da sua empresa não é problema só do seu contador. É problema seu também. Você pode estar pagando muito mais por isso. O Brasil tem uma cultura de falar, a gente paga imposto demais, isso e aquilo. É. De fato. Mas o quanto as pessoas pagam a mais por falta de conhecimento? É aí né? que tá o jogo. Entendeu? Aí que Então, tá o assim, jogo. não tem segredo. Se você quer crescer, se você quer se diferenciar, né? E é o que a gente estava falando antes também, né? Até nos bastidores aqui. A única coisa que a gente controla de verdade dentro do nosso negócio são os custos, É isso aí. entendeu? É aí que tá, ó. 100% relacionado com o imposto. Pista cheia,
prato sendo colocado ali no que eu quero aproveitar do restaurante. No final vai ter uma opção de churrasco ou chapa. Assim, vocês estão entendendo Sim. que a gente conhece do restaurante, né? Toda a Qual que é jornada. o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Pesar, Pesar. tá? E aí na hora de pesar ali, ó, dica. Você vai colocar o prato. Hoje mesmo a gente já tava vendo alguns stories, algumas coisas importantes, porque a gente acompanha também As balanças digitais. hoje já em dia tem balança digital, que não tem Não, mais. assim, né, digital nem que eu tô falando ela assim. É de precisão. autônoma. Não tem um. Não tem Não tem um Não funcionário. tem um funcionário. O cara põe aí tem uma câmera que já aparece a foto da pessoa, então quer dizer, Já inibe ali já inibe qualquer ele fazer qualquer gracinha. coisa, já sai já o valor do peso dele e ele vai sentar na mesa para apreciar o prato. Self-service, né? Auto-service. Já Né? nem mais um self. Só que, vamos lá. Aí nesse restaurante que eu tô chegando para vocês, ainda nós não estamos ainda tão avançado quanto essa balança. Então tem uma pessoa, ok? Que ela vai pegar o peso, ela vai pegar o peso da balança. Aí tá uma nova dica, tá? Que tem uma dica onde que lá atrás a gente viu que tinha uma falha desse processo. Sai uma etiqueta, Sim. né? Sai uma etiqueta. Normalmente sai etiqueta. Mas nesse restaurante específico, ele pegou e colocou o peso na caneta. Beleza, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Né? Economia de uma Achando que etiqueta. tá economizando. Exatamente. Então sentei, aí vem um garçom normalmente. Ou você, do lado da balança, já pega o refrigerante ou o suco e já pede sua bebida, ou vem um garçom para te atender, né? Muitas das vezes, aonde a gente tem um erro nisso, a gente está perdendo venda. Não tem uma pessoa vendendo algo a mais, um upsell. Não é só tirar pedido, né? Exato, filho. Não é só tirar pedido. Exato. Aonde que tá o segredo do atendimento, Do treinamento. garçom? Se não foi bem treinado, ele não sabe que ele Ele só precisa vai ele vender. pegar a coca e o refrigerante. Exato. Quantos garçons, por exemplo, sabe que é interessante ele vender o cafezinho no final do almoço e não oferece? Né? Uma sobremesa. Uma sobremesa. Ou já montar os próprios combos. Tá né? vendo a importância? Tá vendo A estratégia de venda. Então, Sim. conhecendo esse processo, tá vendo como a gente já falou aqui sobre aumentar suas vendas, controlar seus custos, seus impostos, seus tributos, atendimento, pessoas. Então a gente já tá olhando tudo que a gente pode fazer de diferente dentro esse cenário, Só desse formato. desse formato. E sabe quantos tem desse formato no mundo? No Brasil, por exemplo? Né? Ixi, Gente, milhares. são muitos. Em bairros, no centro. É assim que funciona. Ótimo. Mas vamos lá. Terminei, tô satisfeito. Vou agora para aquela maravilhosa fila. Sabe por que eu vou para aquela maravilhosa fila que tá gigantesca no restaurante? Porque não tem um sistema de PDV correto. Sistema de PDV. Legal, ótima pergunta. É um sistema de ponto de venda. É o sistema onde eu controlo todas as minhas vendas, onde eu vou registrar essa venda. E normalmente não tem, porque nós estamos falando de um cenário aqui que é a maioria, que é o restaurante do ferrinho. Uhum. O problema da fila e da... então o dono tava lá na porta. Foi bem atendido. Só que na hora de pagar a fila, na hora de fazer o pagamento, A fila cheia. a fila gigantesca. Como que você vai embora desse restaurante? Você vai pensar no outro dia e falar assim, eu vou voltar naquele restaurante? Nossa, eu não vou porque eu tenho tô hoje... apertado de eu tenho tempo. 15 minutos para almoçar e eu não posso ficar naquela fila lá para fazer o pagamento. É isso. Olha a falha de processo como tá ligada diretamente com o lucro dele. Na hora que chega a comanda lá no caixa, o cara tem que ficar somando. Aí chegou ele pega a 6 pessoas. calculadora. Aí ele errou a conta ali no Acabou. último. Aí ele vai pegar... Entendeu? Não, aí ele vai Vai pegar... começar de novo. Ó o cenário. Vamos lá. Ele vai pegar a comanda, ele vai pegar uma calculadora, ele vai somar o peso que foi colocado e posto na caneta. Ele vai pegar que tem um xizinho na coca, ele vai ter que lembrar o preço da coca. E se a pessoa ainda pegou um bombonzinho ali no caixa como estratégia, como upsell, né? Como aumentar meu ticket médio, a venda, ele tem que somar o bombonzinho. Só no que eu tô falando pra você já passou aí no mínimo 1 minuto. Aí ela vai pegar o quê? O cartão, certo? Ela vai pegar a maquininha e vai falar assim, André,
ficou R$35,90. Aí você vai pegar o cartão, ela vai ficar olhando pra você até você falar mal treinada. Então ela vira e fala o seguinte: hã? Aí você vai falar. Ah, não, é débito. É débito. É Pix É agora, débito, né? é Pix. Tá? Aí Beleza? Pix a pessoa ainda tem que Legal. abrir o aplicativo do banco. Legal, aí Aí o que ela passa vai fazer? 500 pessoas lá. Aí o que ela vai fazer? Você vai passar na maquininha, você quer sua via? Não, não quero minha via. Ela vai pegar, ela vai grampear a comanda com um valorzinho e vai te entregar pra você entregar lá na porta, pra você sair do restaurante. Vocês conseguem visualizar isso? É natural pra vocês ou não? É naturalzinho. É natural, não é? É o que acontece. Olha a oportunidade que esses restaurantes têm para crescer, não só atendimento, como financeiro, como vendas, como marketing, como tributos, como começar a ganhar dinheiro e fazer um jogo de verdade. Tem uma dentro operação muito mais eficiente, muito né? mais eficiente. Infinitamente. Então aqui nós demos só uma primeira dica ali da balança, mas tem várias outras dicas que você pode fazer de otimização de processo e qualificação. Por exemplo, eu paguei, a menina não perguntou nem meu contato, meu nome, meu telefone. Isso não aí quis nem pra mim é o fazer mais absurdo. Cara, faz o seguinte, coloca uma plaquinha assim, ó, com uma plaquinha com QR Code e pede pra menina na hora de entregar a comanda, fala assim, ó, faz uma avaliaçãozinha do nosso almoço hoje. Acabou, filho. Na hora, clicou, abriu um link, coloca o nome, o telefone ali, ó, e faz uma avaliação. Sim. Nesse processo todo que você está falando, fica muito claro a importância que tem das pessoas procurarem sempre especialistas, né? sim. Na área. Por exemplo, André, adiantaria uma pessoa contratar um melhor consultor de vendas desse Brasil se esse cara não sabe, não entende de restaurante, não entende de crescimento de restaurante, de delivery? Então, por que você acha que é tão importante? Onde que a sua experiência faz diferença em ajudar mesmo esse empresário a dar esse... Eu vejo assim, né? Eu acho que cada vez mais nós estamos caminhando para um mundo mais profissional, né? Do cenário de uma forma geral. Acho que a Thaís falou de inteligência artificial e tudo. Isso aí vai mudar drasticamente a forma como a gente faz negócio. E eu acho que ser um especialista é o que nos protege, né? Se você, sei lá, você tem filhos, seu filho quebra a perna, você quer que quem opere ele? Eu ia te falar isso agora, né? O médico, ele é especialista no mínimo detalhe, assim, especialista em mão. Exatamente, né? Você pega assim, minha mãe teve uma doença. Quem que eu queria que tratasse ela? Quem mais conhecesse dessa doença, né? Então não dá pra você pegar Um clínico geral pra fazer uma cirurgia neurológica, por exemplo, né? E eu acho que um ponto importante é que o dono de restaurante, ele tem uma dificuldade muito grande de se enxergar como empresário, né? Da mentalidade de empresário. Não entrou no jogo ainda. Não, eu acho que assim... E aí falando de delivery, o iFood é provavelmente a maior revolução que nós vimos no mercado de alimentação da história, né? Eu acho que ele democratizou muito. E quebrou vários paradigmas, né? Com certeza, né? Então ele democratizou muito a forma como o mercado de alimentação se comporta, né? A forma como começar. Antes, pra você abrir um restaurante, você precisaria de um ponto bom, né? Então isso aí já é caro. De gastar com vários utensílios, de gastar com muita propaganda, com uma fachada, com uma decoração. Então assim... Tendo uma loja boa, bem estruturada e configurada. Hoje, muita gente começou de dentro de casa. Isso aí. Né? Na pandemia, eu falo porque eu já atendi inúmeros clientes que começou com o próprio auxílio emergencial. O cara ganhava 600 contos do governo, comprava uma chapa e começava a fazer lanche dentro de casa, né? Só que voltando à questão de ser especialista, é justamente porque eu acho assim, eu já te falei isso, né? Eu odeio a sua parte.
de tributo, de contaiada, essas coisas. Eu falo que é a parte chata e importante. Eu sou da parte legal, eu sou do marketing, de vender mais, de estratégia, de comunicar com a galera. Mas olha o quão importante é o trabalho que você tem para oferecer e o quão técnico é, né? E complementa com o meu trabalho, complementa com o trabalho da Thaís, e complementa com o trabalho do Fábio. Ninguém consegue fazer tudo bem feito. Não. Entendeu? Exatamente. Não dá pra você mandar o seu melhor cozinheiro pro caixa na hora do pico, no domingo, que tem 200 pessoas Lá no no salão. bar faltou. Ele faltou. Aí trouxe Você vai o cara colocar que é seu o chefe. melhor cozinheiro? Lá pra fazer drink. Entendeu? Ele nem sabe fazer drink. É aquele negócio Ah. que a gente gravou, né? De colocar a pessoa certa no lugar, No lugar certo. certo. E os empresários, eles precisam começar também a ter essa mentalidade de empresário E de se desenvolver. e se desenvolver como gestor. De, tipo, assim, Exato. se a Maria é boa na chapa, eu vou deixar ela na chapa e vou desenvolver ela pra ela fazer coisas diferentes na chapa. É isso aí. E dar um par de asas pra ela voar ali na chapa. Se você é bom no suco, cara, traz aí sugestão de suco novo Exato. pro nosso cardápio. Eu falo, eu já tive a oportunidade de ter um contato com uma família, com um representante de uma família que é franqueado do McDonald's. Faz 24 anos que a família tem lojas no McDonald's, né? E assim... Cara, é uma vida, né, cara? Dedicada a uma franquia. Cara. Exato, e é Aquele- totalmente justificável o sucesso da marca. Por quê? Qual que é a filosofia do McDonald's? Todo mundo sabe fazer tudo. Só que nos momentos de pico, tá cada um no que faz melhor. Sem dúvida. Entendeu? Todo mundo sabe montar um Big Mac, todo mundo sabe na chapa, todo mundo sabe fazer a batata. Ele já tem um treinamento. Já tem um pra treinamento. isso, que inclusive, já... Vamos falar assim, isso já vem de fábrica, né? Já Assim, é toda a essa formatação parte processual do pra negócio. É isso. seleção. Exatamente. Ó, que legal, né? Eu vou trazer aqui um exemplo que eu acho que é claro que a gente não tá tão envolvido com esse tipo de rede, Sim. né? E não foi no McDonald's, foi em outra rede. Uhum. Não acho que não é o caso aqui a gente contar, mas foi um caso interessante porque a Josiane ela ficou brava com a situação. Mas eu olhando para dentro do balcão, eu entendi completamente que aquilo lá era processo puro. Aham. Entendeu? Então, assim, mas foi uma falha de processo. Por exemplo, ela chegou pra pedir o sanduíche e ela olhou o sanduíche, que é a foto maravilhosa, né, cara? Meio-dia, tá com fome? Pô, eu quero aquele. Não, senhora, engasgou. Aquele a gente não tem. Aham. Mas Não como tem assim o não pão. tem? Ela falou assim, não tem o pão. Falei, põe qualquer pão. A Josiane, põe qualquer pão. Põe o pão do outro. Ah. Lá tem, tem ela- pão pro mas outro, aonde que, tem, mas, põe a- o pão mas sim. aonde que tá o sucesso disso? É claro, ela poderia ter, vamos falar assim, a parte humana, ela tinha que falar assim, vou dar um jeito, A parte de resolver, né? parte de resolver, Está certo? atrelada, ok. Só Ao que aí treinamento. ela tá ligada a um processo que ela foi muito bem treinada de falar o Se seguinte, ela ó, tirasse aquele pão do outro, se ela tipo de tirasse o pão sanduíche, de outro, ia dar um desperdício lá dentro. ia Entendi. faltar estoque no Só- processo do inventário, Só que certeza. você não conta que é a enésima vez que eu vou nessa mesma rede, nessa mesma loja. Não vou falar que é a rede, não. Aham. É na loja, Na loja. porque é a mais perto da minha casa. E que toda vez que eu vou lá, falta alguma coisa. Falta de processo, mas a falha, ó. Sim, então, tá assim, falta. A falha A tá falha na do compra. processo. A A falha- gestão está ruim. Tá ruim. Claro que tá. Então, essa é a proposta. Isso aqui, essa é a. Dessa vez não essa- teve pão, mas tem vezes que não tem milkshake, tem vezes que não tem o Isso. refrigerante que eu Então- quero, que a máquina tá estragada. Então não adianta, por exemplo, o funcionário. Você tá com azar demais. Não tem que mudar a rede. Mas aí- mas- Fala, por que Não, você eles não têm foi que até contratar, hoje? gente. Tem que contratar, Tem que contratar, gente. Essa grande rede, que é uma rede grande, Aham. ela tem que ter processos melhores ali, porque não pode, por exemplo, uma consumidora que tem uma prática de consumir esse tipo de produto quase toda semana e toda vez que ela chega, Falta alguma faltou o produto. Então, isso aí é total falha de um processo. E, gente, isso é uma grande empresa, é uma grande É rede. tipo uma concorrente do, É uma do McDonald's. concorrente, Sim. mas olha só. Quase isso. A proposta aqui não é falar mal. Inclusive, Não. eu gosto muito, né? É ajudar. Eu gosto muito desse sanduíche, eu gosto muito também. Mas a proposta é dizer o seguinte: se uma grande rede tem falha de processo,
Imagina o pequeno. Imagina o pequeno. Imagina o E pequeno. é por isso que ele tem que contratar especialistas. Por isso que ele tem que contratar o grupo E, os especialistas, para resolver o processo. Sim. E deixa eu falar um negócio pra vocês. Já que então a gente tá falando aqui de grandes redes, né, grandes coisas, eu quero lançar mais uma polêmica aqui, Fábio. No, Vixe, eu cara. adoro. Eu queria entender, eu queria que vocês ali, os outros especialistas, né, nessa parte de curso, porque assim, gente, eu também sou formada em contabilidade, mas eu gosto é de gente. É verdade, é um mito ou é uma verdade que o iFood e as franquias são sócios? São os grandes sócios. Como que é isso numa DRE, num fluxo de caixa? Como que é isso no comportamento de um restaurante? Como que ele pode, assim, ter mais sucesso nesses dois lados? Sendo um franqueado ou tendo iFood? Legal. Mito ou verdade? Legal. Primeira coisa assim, ó. Eu vou responder, tá, André? Rapidinho. Fica à Não, vontade. ele, não corta. você fala um, ele fala o outro. Não, eu vou falar muito simples, é assim, ó. Eu participei de uma grande rede como franqueadora, né? Eu fiquei muito tempo dentro da franqueadora e conheci muito o lado do franqueador, mas também da franquia, tá? Então, assim, primeira coisa, independente se você acha que é sócio ou não, você tem que estar ciente de quando você compra uma franquia, você entra para uma rede de franquia, você está ciente de que você está pagando um pedágio que foi estudado, você está pagando um pedágio que foi gasto para desenvolvimento de produto, que foi gasto para desenvolvimento de marketing, que teve um custo ali envolvido para você ter tudo pronto, processos, tudo certinho. Então, quando você entra para uma franquia, você está entrando com consciência de falar o seguinte: opa, eu tenho que dividir. Mas eu não estou falando de dividir 50-50, né? Às vezes a franquia vai ganhar um não tão quanto você, mas ela vai ganhar, porque é o core dela. Ela tem que ganhar royalties, né? Então eu não chegaria nesse ponto de falar que a franquia é uma sócia, né? Eu acho que pro lado do franqueado ele tem que estar muito ciente do que ele está entrando para uma franquia, tá? Dele estar ciente de falar assim, ó, eu tô entrando, eu tenho que pagar isso, tá? Então estão várias formas de você adquirir uma franquia, porque tem umas que cobram royalties no preço, outro na compra, outro no faturamento. Estude as franquias primeiro, para depois você saber e no final lá você não reclamar. Porque eu já vi muita gente que compra franquia, realmente essa frase é nítida, no olhar, no jeito, a pessoa cruza o braço e fala assim, porra, a franquia ganha mais que eu. Mas eu te perguntar você não estudou isso, né? Te perguntar uma coisa, André. Diga-me. Nesse ponto aí, falando ainda de franquias, tem como, mesmo eu sendo uma franquia, eu fazer alguma coisa diferente, por exemplo, dentro do iFood? No sentido de quê? Diferente. Conseguir aumentar minhas vendas. Eu consigo fazer campanha, alguma coisa assim própria, ou isso tem que ser em rede? Tá, vamos lá. Varia. São diversas formas de rede e de diferentes tamanhos, né? Então, por exemplo, se você pega uma rede menor, a verdade é que o iFood não dá muita brecha para negociar muita coisa, né? E até o CAD barrou vários tipos de contrato do iFood para visar não permitir que o iFood monopolize o mercado, né? Com algumas redes, e aí assim, eu tô falando de achismo, tá? Vamos dizer assim, tô falando de conversas de bastidores. Com algumas redes, né, com negociações de contrato e tudo, o iFood garante um certo investimento dentro da plataforma do próprio iFood, né? Mas aí varia de rede para rede. Tem rede também que o franqueado tem liberdade para fazer o tipo de campanha que ele quiser Um canal do diferente iFood de ou venda. de qualquer outro canal, mas tem rede também que não permite. Isso, que eu queria saber, Né? se eles são de alguma coisa, de alguma forma tolhidos. Muitas redes, e assim, geralmente é mais da filosofia da própria rede em si do que da ferramenta, tá? Não é... Cada rede cria a sua própria estrutura. Entendi. De que formato ela vai deixar e qual nível de liberdade que ela vai dar pro franqueado dela, tá? E você falou essa questão, Thaís, da galera o iFood é sócio, É caro demais. é caro eu tô demais. gastando. Como que a gente faz eficiência nisso, André? Tá, e assim, o primeiro ponto acho que
voltando, vamos dar um passo para trás. Eu acho que quem compra uma franquia ou quem entra no iFood tem que entender aonde está entrando e o que a pessoa está adquirindo, né? Você pode achar o iFood caro, mas o iFood permite que um cara que tá vendendo hambúrguer de dentro da casa dele esteja com a loja abaixo do McDonald's, que é o maior restaurante do planeta. O quanto vale isso? Né? Vamos voltar lá atrás, pré-iFood, né? Quanto te custaria ter uma loja dentro de um shopping ao lado do McDonald's? Quanto te custaria de aluguel, de luva, de estrutura? E então, pessoas lá dentro para atender você. Para atender isso tudo. No telefone antigamente. Então, será que é tão caro assim? Mas aí eu volto no sentido de que da forma como você vai enxergar ou a plataforma ou a própria rede que você vai entrar, né? Se você compra uma franquia de uma marca, o que você está comprando isso aí? Primeiro, a marca. Segundo, o histórico de mercado dessa marca. Para chegar a se tornar uma rede, você aprendeu muita coisa. A rede aprendeu muita coisa. É isso aí. Gastou muita grana para construir a marca, gastou muita grana estudando processos para construir esses processos. Então você está comprando inteligência, certo? Show. E quando a gente fala de iFood, primeira coisa, você tem que entender... beleza, você vai pagar, num contrato básico, 12% de comissão pro iFood, certo? Só que você tem que entender que a maior base e a base mais aquecida de cliente do mercado é a base do iFood. Nós estamos falando, o iFood é o aplicativo brasileiro mais baixado no Brasil. Só perde pro Facebook, pro Instagram, então tem um custo isso aí. Com certeza. Né? O iFood patrocina os maiores canais de transmissão de conteúdo, né? Tá na mídia, né? Tá na mídia. Tudo tem esse custo, porque o iFood briga muito pro usuário ficar dentro do iFood. Tudo tá dentro desse custo. Então, como você vai... Aí é importante até vocês, né, falarem o quê? Opa, peraí. Isso é uma coisa que o mercado já vem mudando. Antes todo mundo, não, vou embutir todas as taxas do iFood lá dentro e tal. Só que o produto foi ficando muito caro e muitas das vezes você vai deixar de ser competitivo no mercado. Você tem que ter uma estratégia. Por exemplo, eu vou fazer a terceirização de entregador, ou eu vou fazer com o próprio entregador do iFood, ou eu vou fazer com o entregador próprio, CLT ou PJ. Cara, tem várias estratégias. E aí, assim, uma coisa que a gente vem mudando muito é entender que parte da comissão que você paga do iFood tem que ir pro seu orçamento de marketing. Claro. Entendeu? Você tá pagando pra estar numa vitrine. É uma praça de alimentação. É um marketplace de alimentação. Eu falo que é uma praça de alimentação no bolso de todo mundo. Sensacional isso. Entendeu? Então você tem que pagar por isso. Você não ia pagar, igual eu falei. Gostei dessa, hein? Praça de alimentação no bolso. Volta pré-iFood. Você tinha que pagar a luva do shopping. Você tinha que pagar a estrutura. Você tinha que pagar a treinamento. Entendeu? Então assim, será que de fato é tão caro? Tem um alvará sanitário, porque hoje... nem tem. Exatamente. Tem que ter todo uma... Não, mas é sério. Tirar um alvará sanitário para restaurante que você tem que ter 1 milhão de exigências é um dos alvarás mais difíceis. Mais difícil. Deve perder só parede da saúde. Alvará de bombeiro, né? Bombeiro, tem tudo, né? Sim. Pô, que legal, hein? Cara, eu tô satisfeito, hein? A gente ficaria aqui, eu acho que horas. Vamos lá. Né? A nossa proposta aqui, então, foi o quê? Servir pratos para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores. Realmente, são pratos de gestão. De conhecimento. Né? De conhecimento. Ideias, dicas e tal, né? Eu acho que essa é a grande ideia desse podcast, né? Esse é o primeiro de muitos episódios que virão aí para que realmente a gente leve conteúdo de qualidade e com pessoas que sabem sobre o negócio. De fato, né? Porque nós estamos aqui aprendendo no livro, não. É tempo. Então, assim, a gente tem muitos clientes realmente da área de alimentação e a gente conhece, a gente gosta, né, de aprender também com eles e eles aprender com a gente. Eu acho que tudo é uma junção de negócio. Uma troca, né? Que nem, por exemplo, falei do conhecimento desses processos. Por que eu fui conhecer esses processos? Porque meus clientes, os nossos clientes,
deixaram a gente entrar para Abriram as dentro portas, da cozinha. Pra fazer entendeu? melhorias. Para fazer melhorias, né? No controle de estoque, no controle de compra, no controle de venda, no controle de marketing, no controle tributário, no controle de pessoas, Sim. tá? Então a nossa ideia é essa. André, alguma palavra final? Não, só pedir pro pessoal aí que acompanhou a gente até o final, né, pra continuar nos acompanhando, tanto aqui quanto no Instagram, nas Vai redes vir muita sociais. dica aqui ainda, né, André? Porque aqui é só o começo do isso aí. nosso trabalho, né? E é um prazer estar aqui com E vocês. vocês esqueceram do principal. Do quê? Qual que é o nosso objetivo aqui, gente? É fazer com que as pessoas prosperem. Exatamente. Né? A gente Resultado. a gente quer resultado na prática. Eu porque- quero ver DRE positivo. Exato. Quero ver fluxo de caixa positivo. E eu quero ver fazer plano de benefícios para os funcionários. Ó, Quer ver? Que eu quero ver o povo produtivo e feliz. E mais tempo dentro dos restaurantes, né? E todo mundo trabalhando assim. meu sorriso. Meu sorriso. Bom demais. Legal. Isso aí. Obrigado, Gente, eu também Thaís. agradeço pela Obrigado, presença de todos Josiane. vocês. Eu sei que o meu assunto é o mais chato. Ó, eu não vou Ninguém- falar nada, ninguém- não, mas é importante. Mas é vai um... entender da Não, parte tributária. Mas você vai trazer o conteúdo, eu acho que a proposta nossa é trazer os nossos conteúdos, porque também ninguém gosta muito das partes financeiras. Às vezes as pessoas Então acham... deixa com a gente que Deixa a eu te gente falar, ó. Entendeu? Aqui Mas nós, a gente- nós dividimos aqui, ó. A parte daí é chata e a daqui é legal. Aqui, ó, contábil financeiro. Tem que ver direitinho o que eu acho de vocês. Então, legal. Não, mas a ideia é essa. Então, assim, tem que ter a parte burocrática em Sim. qualquer negócio, né? Eu acho que a gente não pode ficar aí reclamando que o imposto tá caro, que a gente não aguenta mais pagar imposto. Pô, vamos participar do jogo. E vamos ser pioneiros da reforma tributária. Exato. É isso. Vamos lá, vamos levar então conteúdo sobre a reforma tributária, porque vai sair do cara que quer tá jogando um joguinho ali de várzea, de amador, para jogar o jogo profissional mesmo de ser empresário. É Jogar isso. quando ganha, como diz, andar no mar aberto com tubarão. É isso. É isso aí. No Oceano Azul. Então, beleza. É isso, Pessoal, gente. abraço Valeu, galera. a todos. Segue a gente aí, manda os comentários, a gente vai respondendo. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu. Tchau, tchau, tchau.